E aí, gente, eu sou o Brunão, o cara do tardígrado. Eu dou aula aqui no Me Salva, o cursinho com foco na sua aprovação. Enquanto você se inscreve no canal e ativa as notificações, eu já vou sorteando o tema de hoje, que vai ser... aeróbica! Eu acho que a produção percebeu que depois de tanto sushi que eu comi, eu vou precisar de uns exercícios físicos aqui para poder dar conta de tudo isso. Mas o melhor de tudo é que tem muito exercício, muito conteúdo do Enem bacana para eu poder te ensinar com isso. Ô produção, mostra aqui o cenário que eu preparei. O editor, coloca aí na tela a foto do sushi da aula passada. Aquela delícia que ficou, nossa, coisa boa. Quem aí, depois de comer tudo isso, fica aqui, ó, que nem eu, relaxado, tranquilo no sofá, cheio de preguiça, hein? Comentem pra mim. Por sinal, tem uma questão do Enem de 2012 do Garfield, sabe aquele bichinho preguiçoso, manhoso, né? Que gosta de uma lasanha, que vai falar justamente sobre isso. Bom, galera do Me Salva, nessa questão do Enem de 2012, a gente tem uma tirinha desse gato tão gostosinho, na verdade, do Garfield, falando pra gente justamente sobre um olhar dele ao espelho. Diz o seguinte: puxa, como estou fora de forma, só há uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as, né? Então a gente tem uma questão aqui divertidinha do Garfield, mas fala sobre algo que é bastante sério. A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como... Então, olha só, a gente tem o Garfield com uma barriguinha aqui bem desenvolvida, né? Com essa gordura visceral aqui bastante evidente. E essa é uma condição bastante complexa, porque justamente o Garfield é um personagem que a gente poderia considerar ele talvez um personagem obeso, não é verdade? Então esse excesso de peso que ele apresenta, justamente por ser um gato bastante sedentário, nesse caso aqui, pode estar associado com diversas questões de saúde. Entre as que a gente encontra aqui, nas alternativas, não vai ser anemia, porque seria falta de ferro, beriberi, vitaminas, escorbuto, vitamina, fenilcetonúria, uma questão genética. A gente tem aqui uma questão relacionada com diabetes, não é verdade? Já que esse excesso de peso, a obesidade em si, pode estar relacionado com o desenvolvimento de diabetes. E sobre obesidade é bastante importante a gente falar, já que se trata de uma questão de saúde pública, e por isso a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nesta aula, neste episódio da série. Galera, me conta aí o que vocês acharam da questão. A obesidade é um tema muito importante, porque ela fala não só sobre indivíduos, mas também sobre saúde pública. Ela é uma das grandes epidemias mundiais que estão em transcorrência e é importantíssimo a gente conseguir saber isso para o Enem, porque a gente relaciona com vários conteúdos da biologia e também com questões relacionadas à qualidade de vida da população. Bora lá na mãozinha conversar um pouco mais sobre isso? A obesidade ela é considerada pela OMS como uma epidemia, porque a gente tem encontrado um aumento significativo do número de casos em diversos lugares do mundo. E justamente isso aqui está relacionado com o perfil alimentar, com a atividade física, mas principalmente com questões, atualmente a gente observa dessa forma, biopsicossociais. Ou seja, todas as relações que envolvem o entorno desse indivíduo influenciam para que ele desenvolva a obesidade. Não só questões físicas, mas também comportamentais, sociais, ambientais acabam influenciando no desenvolvimento dessa doença aqui. Se estima que atualmente, né, o número de pessoas no Brasil que apresentam obesidade seja cerca de 21%. E que, se em 10 anos esse cenário continuar, nós estimamos que nós tenhamos uma população com cerca de 35% de obesidade, que é uma taxa extremamente elevada, né? E é uma taxa muito parecida com a dos Estados Unidos. Então é muito importante que a gente dê atenção para isso e por isso essa é uma questão muito frequente nas perguntas, nas questões do Enem. E para complementar o que eu te falei ali na mãozinha, existem vários fatores que acabam aumentando o risco da obesidade infantil. Alguns deles são o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, fast food, que faz com que essa alimentação não seja rica em nutrientes,
o sedentarismo das crianças que ficam boa parte do tempo sem movimento, sem exercício físico, o histórico familiar de obesidade também que vai fazer esse risco aumentar. E por fim, fatores psicológicos relacionados ao estresse, ao tédio, ao clima do ambiente em que essa criança vive que pode fazer a desenvolver alguma ansiedade, algo nesse sentido. E por isso nós vamos começar agora, não, meus jovens tardígrados. Nada disso de, ai, vou deixar pra segunda-feira, ai, projeto verão 2022. Não. Sem mimimi, é agora. Bora, arreda o sofá, acha um espacinho na tua casa e vamos começar, ó, a se exercitar. Já vai se alongando, ó, já vai preparando o corpinho, porque o exercício vem, hein? O exercício vem. Tá, aí no tempo vai estar fazendo exercício. Bah, eu precisava alongar mesmo. Ah, que difícil! Ô, gente, será que o emagrecedor não resolve? Mas não é bem assim também, na verdade, jovem. Essa questão dos emagrecedores, ela pode ter uma explicação um pouco melhor. O Enem já cobrou isso uma vez de ti. Então vamos dar uma olhada lá na mãozinha nessa questão que apareceu no Enem para eu poder te explicar um pouco melhor? Bem, gurizada, essa questão aqui do Enem de 2019 deu o que falar, né? Porque foi uma questão das mais difíceis da prova. E ela fala justamente sobre o nosso metabolismo energético, certo? O que ela vai trazer pra gente, ó? A ideia de que existe um efeito emagrecedor em determinado composto. No caso, o 2,4 dinitrofenol, né? Que ele é um desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria. Ai, quanta palavra difícil. Bom, a gente vai entender. Ele apresenta esse efeito emagrecedor. Mas ele pode ser muito perigoso, pode causar morte, né? Por isso que ele é inclusive proibido no Brasil e em outros países. Na mitocôndria, a questão vai dizer que essa substância, ó, captura no espaço intermembranas os prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Bom, então o que essa questão está dizendo aqui pra gente? Que quando a mitocôndria está fazendo o seu transporte de elétrons, a sua cadeia transportadora, ela manda os prótons para a parte entre a membrana interna e a externa. E esse composto aqui vai desacoplar essa cadeia, ele vai evitar que esses prótons voltem pelas enzimas para a parte interna da mitocôndria. Então olha só, o efeito emagrecedor desse composto vai estar relacionado ao quê? A obstrução da cadeia respiratória, ao bloqueio das reações do ciclo de Krebs. Bom, vamos eliminar algumas. O ciclo de Krebs já aconteceu, né, na cadeia transportadora, então não pode ser. Diminuição da produção de acetilcoenzima A também não pode ser, né, porque ela já aconteceu. Essa aqui é entre a primeira e a segunda fase, essa aqui é a segunda fase, e nós estamos falando da terceira e última, da terceira fase da respiração. Inibição da glicólise, bom, glicólise é o primeiro processo, então a gente pode eliminar essa aqui. Então sobra pra gente o quê? Obstrução da cadeia respiratória resultando em maior consumo celular de ácidos graxos ou redução da produção de ATP resultando em maior gasto celular de nutrientes. Bom, obstrução da cadeia respiratória resultando em maior consumo de ácidos graxos não faz sentido, né? Porque se a gente não está usando completamente as coisas que nós produzimos ali durante a respiração, na verdade, ali, nesse caso, a gente não vai precisar obstruir a cadeia respiratória. Porque a gente não vai gastar mais ácido graxo, porque a gente não está completando a cadeia respiratória. Sobra pra gente o quê? A redução da produção de ATP. Porque se a gente não está voltando esses prótons pelas enzimas, pela ATP sintase, que é quem produz o ATP, a gente vai acabar gastando maior nutriente, né? Maior quantidade de nutrientes, porque a gente vai precisar fazer energia, né? A gente não está produzindo toda a energia que a gente podia, então a gente vai acabar gastando mais nutrientes para poder produzir aquilo que é necessário. Então, ele faz com que a gente emagreça. Alternativa correta, alternativa aí. Vixe, se eu ficar esperando pela minha mitocôndria, que nem acabou de aparecer no exercício, eu acho que não vai dar certo, hein, galera? Bora pro exercício show sedentarismo! Vamos lá. Já prepara aí no teu sofá mesmo, tá? Que nem eu falei, no teu sofá mesmo. Vamos lá. Na posição aqui, ó, já eleva aqui o teu tronco, leva o pescocinho pra cima, prepara as perninhas e vai lá. Empurra. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e... Ai, meu músculo!
Meu músculo. Ah! Deu uma cãibra aqui, galera! Deu uma cãibra. E tu sabe por quê, né? Tu sabe por quê. Eu tô exigindo muito do meu músculo, muito do meu corpinho. E ele precisa de oxigênio. Quando falta oxigênio, ele escolhe uma outra via para conseguir obter energia. Deixa eu te explicar melhor. O combustível do nosso corpo, ele é chamado de ATP. Vamos imaginar que o nosso corpo é uma máquina, ou uma usina, uma fábrica, e ele precisa desse combustível para conseguir executar suas atividades. Esse combustível vai ser obtido através da nossa alimentação, com os nutrientes que a gente coloca para dentro, como por exemplo o açúcar, e também através da queima desse açúcar através do oxigênio. Então, o ATP é a moeda de energia que o nosso corpo utiliza para custear as reações químicas que ele acaba fazendo. E por isso que ele é extremamente importante. Guarda essas letrinhas. ATP. Trifosfato de adenosina. Fica com esse conceito na mente que ele vai ser bastante importante. E para você entender melhor, eu trouxe uma questão do Enem de 2015 que eu peguei lá na plataforma do Me Salva, que fala sobre respiração e fermentação, dois tópicos importantíssimos do metabolismo energético. Galera, essa questão do Enem de 2015 pede que a gente faça algo que é muito recorrente no Enem, analisar gráficos, ok? Então é importante que a gente consiga fazer esse olhar falando sobre o metabolismo energético também, já que muitas questões vão apresentar gráficos. Ela diz que uma célula humana, quando faz respiração aeróbica, ou seja, usa oxigênio para obter energia, a cada molécula de glicose, a gente produz 38 moléculas de ATP. Contudo, quando não tem oxigênio, né, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, ó, com a 2, nós temos 38, e sem o A2, nós temos 2, ok? Bom, aqui o comando da questão vai dizer o seguinte pra gente. Qual das curvas apresentadas aqui no gráfico mostra pra gente que a célula está inicialmente em uma condição anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, e ela é submetida a um aumento gradual da concentração do oxigênio? Essa é a pergunta que fica pra gente. Bom, então eu preciso olhar nesse gráfico. Primeiramente, a célula está numa condição sem gás oxigênio. Então, para que ela produza energia, ela precisa gastar mais glicose para conseguir produzir energia suficiente para sustentar aquela célula. Conforme ela entra na segunda situação, né, em que ela tem oxigênio aos poucos sendo disponibilizada para ela, ela pode gastar menos glicose porque ela consegue ser mais eficiente. Então a gente precisa procurar uma curva que inicialmente tem um alto consumo de glicose e posteriormente esse nível vai baixando conforme a concentração de oxigênio aumenta. Então a única curva que mostra pra gente um perfil inicialmente alto e que gradualmente vai baixando é a curva 5. Então essa é a nossa resposta correta aqui nessa questão do Enem. Tá, mas daí você me pergunta, como é que esse oxigênio chega até o sangue? Para te explicar isso, eu trouxe uma questão do Enem de 2019. Vamos lá? Nessa questão de 2019, o Enem pede que a gente possa pensar como esse oxigênio está chegando às nossas células e como nós poderíamos otimizar isso, nesse caso de uma maneira um pouco ilegal, né? Falando sobre doping. Ó, a questão diz que a eritropoetina ela é um hormônio endógeno, né, que é secretado pelo rim e que influencia na maturação, no desenvolvimento dos eritrócitos. Olha a palavrinha glóbulo vermelho, hemácia. Eritro é vermelho, cito é célula. Suas formas recombinantes podem ser feitas em laboratório, tem sido usado por alguns atletas em esportes de resistência para melhorar o resultado, né? Se eu tenho mais hemácia, eu tenho mais oxigênio circulando no meu sangue. No entanto, a administração da eritropoetina foi proibida pelo Comitê Olímpico, né? Considerado doping. Então o comando da questão vai perguntar o seguinte: uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de o que, meus jovens tardígrados? Do que? Eritropoetina auxilia a aumentar a quantidade de hemácias. Qual é a função da hemácia? A hemácia, por possuir um grupo chamado de grupo M, ela consegue carregar o gás oxigênio, porque ele se liga ao ferro presente nesse grupo M.
Então, vitamina C não vai ser o que interessa. Proteína não vai ser o que interessa ali na hora da competição em si, né? ATP, hemácia não carrega ATP, né? Lipídio, bom, não tem nada a ver com o transporte de hemácia, está relacionado ao transporte do oxigênio para produção, para aumento da produção de ATP. Se eu tenho mais oxigênio, tenho mais desse gás chegando na minha mitocôndria, eu consigo fazer uma cadeia transportadora de elétrons assim, ó, funcionando um monte e ter sucesso ali no meu desempenho, porque eu produzi mais ATP a partir desse O2 que chegou ali através das hemácias da minha célula. E você sabe que aqui nas aulas do Me Salva, a gente gosta de tirar a prova real da teoria. E para isso, eu trouxe um oxímetro. O que vocês acham da gente medir a quantidade de oxigênio no meu sangue agora? Esse aparelhinho ele foi bastante usado durante a pandemia, porque a Covid-19 ela reduz a saturação de oxigênio no nosso sangue, ou seja, a quantidade de gás oxigênio que está circulando cai. E aí, esse aparelho, a oximetria em si, funciona como? Ele lança um feixe de luz que atravessa esse meu dedo aqui, a minha unha, e esse aparelho então mede a quantidade de luz que chega do outro lado, né? Então um lado emite, o outro lado recebe, e ele mede a quantidade de luz que chegou. Com isso ele consegue calcular qual é a quantidade que eu tenho de gás oxigênio circulando aqui no meu sangue que interferiu na chegada da luz ao outro lado. Eu agora, por exemplo, ó, tô super bem. 98% de oxigênio circulando no meu corpinho. Galera, agora vamos medir a minha pressão arterial. Esse é um dado muito importante quando a gente pensa em fisiologia humana, que é um dos conteúdos mais cobrados na prova de biologia lá no Enem, em Ciências da Natureza. A gente encontra a compreensão de que o sistema cardiovascular ele também está relacionado à nossa qualidade de vida. O aparelho de pressão ele vai medir como? O que ele vai medir, né? A pressão que o sangue sai do coração e chega até a parede da tua artéria. Então é isso que ele está medindo, a pressão que essa artéria está recebendo ali do sangue do coração. Lembrando que o teu sangue, ele sai aqui do teu coração, do teu ventrículo esquerdo, né? Lembra que o coração fica bem aqui, né? Bem no meio do nosso peito, na verdade. Ele tem o tamanho desse punho. Mas como ele tem o lado esquerdo mais musculoso, a gente sente ele mais para a esquerda. É por isso que tu pensa que o coração tá aqui. Mas, na verdade, ele tá bem no meio. Então, olha só. Vamos aqui, vou ligar o aparelho. Ele vai encher, né? Vai inflar aqui. Vai fazer uma pressão externa no meu braço. E depois ele vai medir a pressão que o sangue tá batendo na parede das minhas artérias. Bora medir minha pressão, galera? Vamos lá, start! Prontinho, pressão de uma senhora. Bora pra mãozinha para poder te explicar melhor como funciona esse tópico do nosso sistema cardiovascular. Pessoal, nessa questão do Enem de 2019, a gente tem um tópico bem importante sendo levantado, que é em relação às hemoproteínas. Então nós temos no nosso corpo dois tipos diferentes, uma que é a hemoglobina e a mioglobina, que são trazidas aqui nessa questão no caso. Então, ó, a hemoglobina está relacionada com o transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos, aos tecidos pela corrente sanguínea, né? Então por isso que se chama de hemoglobina. Já a mioglobina, olha esse prefixo aqui, olha esse radical, mio, tem relação com o músculo, né? Então ela se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Então a mioglobina funciona como uma reserva de oxigênio justamente para esse tecido que exige tanto de produção energética, enquanto a hemoglobina ela é algo mais global, né? Então essa figura que está aqui embaixo, esse gráfico, mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio, né? Que vai dizer pra gente como elas se comportam, qual é a afinidade delas com o oxigênio, em qual condição elas têm mais afinidade com o oxigênio, maior ou menor. Então, olha só, a gente observa aqui, né, que existe uma diferença das duas em relação a essa afinidade com o oxigênio. Em determinada pressão, a hemoglobina tem menor afinidade e a mioglobina tem maior. E aqui o que a gente diz? Ó, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Bom, se o indivíduo não tem o gene da mioglobina, ele não vai produzir essa proteína aqui. Então, qual é a grande questão, né? Qual vai ser o grande problema dessa criatura aqui? Ele não vai conseguir transportar, né, fazer a transferência do sangue, do oxigênio que está no sangue, para o músculo. Isso vai ser prejudicado. A gente não vai ter a proteína que naquela condição de pressão vai conseguir levar o oxigênio para o músculo. Então essa aqui é a nossa alternativa correta, né? A concentração do oxigênio do sangue não vai diminuir, porque a gente tem a hemoglobina fazendo isso, né?
A hemoglobina no tecido muscular vai apresentar mais afinidade que o sangue? Não, porque não tem a proteína específica para fazer isso. A distribuição do oxigênio vai ser homogênea? Também não, né? Porque a gente vai ter agora menos dentro do músculo. E a capacidade de produção da hemoglobina diminuirá? Não, porque são genes diferentes. Então a nossa alternativa correta é a alternativa A. Bom, gente, agora que eu já fiz meus exercícios, é importantíssimo a gente falar sobre a nossa hidratação. Tomem água, meninos e meninas, tudo bom? Olha só, a grande questão é que o nosso corpo necessita de água. Nós somos constituídos de 70% de água. O nosso peso, se a gente fazer uma conta, o nosso peso lá que aparece na balança, 70% daquilo é água. Então nosso corpo necessita disso para que o seu metabolismo, todos os seus processos fisiológicos funcionem da melhor maneira possível. Mas tem pessoas que não sentem sede, vocês sabiam disso? Tem pessoas que possuem uma doença chamada de diabetes insípidos, onde uma das glândulas do nosso corpinho que ficam aqui não produz um hormônio que é super necessário para manter a nossa hidratação e evitar a perda de água. O Enem já cobrou disso. Vamos lá para a mãozinha para poder te explicar isso melhor? Que tal? O diabetes insípidos é uma doença que muitas vezes ela é negligenciada, porque a gente foca muito no diabetes mellitus, né? Essa que tem relação com a glicose. Enquanto o diabetes insípidos, ele está relacionado com um hormônio que é produzido na nossa hipófise. Então, ó, o hormônio ADH, que se chama hormônio antidiurético, né, ele é produzido justamente aqui na neurohipófise e ele controla a reabsorção de água nos túbulos renais, ou seja, quando a gente tem esse hormônio circulando no nosso corpo, os nossos rins conseguem reabsorver a água adequadamente. Quando esse hormônio aqui ele não está funcional, ele não está circulando pelo corpo, a gente não consegue reabsorver a água ali no processo de filtração. Então, ó, tendo em vista o papel que o ADH tem, qual é o sintoma mais clássico de uma pessoa que tem diabetes insípidos? Ou seja, dessa pessoa que não consegue produzir, né, não consegue ter uma deficiência na produção desse hormônio aqui. Ela vai ter uma alta taxa de glicose no sangue? Não, né, gurizada? Isso aqui está relacionado justamente a diabetes mellitus. Ela vai ter aumento da pressão arterial? Também não, ela não está conseguindo reabsorver a água. Ganho de massa corporal? Também não. Anemia crônica? Também não. Sobra o quê? Desidratação. Essa pessoa ela vai perder água, né? Se ela guardasse a água, ela poderia ter um aumento na pressão arterial, mas não é isso que acontece. Ganho de massa corporal? Não, porque né, ela está perdendo água. E anemia crônica também não, porque não tem uma relação direta com o sangue, né? Então ela vai sentir desidratação porque ela está perdendo muita água pela urina. É uma situação bem próxima que acontece quando as pessoas ingerem bebida alcoólica. O álcool bloqueia a ação do hormônio ADH. Então, quando uma pessoa bebe bastante, né, ela começa a ir muito ao banheiro, seguidamente, faz uma urina transparente, porque é basicamente água que ela está perdendo ali. Por isso que existe a ressaca no outro dia, né? Porque a pessoa ficou desidratada. Então, aqueles sintomas de dor de cabeça, dor do corpo, estão relacionados à desidratação proveniente do consumo da bebida alcoólica e muita micção, né, após isso. Bom, gente, eu amei a aula de hoje. Falamos de assuntos importantes, nos exercitamos e colocamos a teoria em prática com exercícios que você encontra lá no mesalva.com. E lembre-se, para você ver resultado em qualquer coisa que você for fazer, a constância ela é fundamental. Não adianta, né, fazer exercício um dia, achar que vai emagrecer, estudar um dia lá para Enem e achar que vai conquistar a tua vaga. É importantíssimo que a gente tenha foco, que a gente se mantenha firme naquilo que a gente acredita. Por hoje, era isso. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, ative as notificações e assine o Me Salva, porque nesse ano você vai conquistar a sua aprovação com o Enem em 2021. Galera, foi uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer estar com vocês em mais esse episódio da nossa série. Nos vemos no próximo, hein? Beijão e que a resistência do tardígrado esteja sempre com vocês. Tchau, tchau!